A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados e queridos irmãos. Quero aqui trazer mais uma palavra do Senhor, uma mensagem à luz das Escrituras, onde Deus fala conosco através dela, para que a gente possa, assim, ser reanimado nesse tempo de pandemia em que estamos, com as dificuldades que nos cercam. Deus sempre tem chamado seu povo à sua comunhão. E não é diferente que o profeta Miqueias faz isso. Nós começamos uma série de pregações no livro do profeta Miqueias e ele chama exatamente isso, o povo à comunhão com o Senhor. Obediência à palavra, uma vida de santidade, uma vida à luz dos propósitos divinos. Então que o Senhor venha falar ao nosso coração. Continue orando para que tudo volte à sua normalidade, que o Senhor esteja conosco com as nossas vidas. Vamos orar, pedir uma palavra, suplicar a Deus, melhor dizendo, que Ele venha nos ajudar, fazer com que Sua palavra penetre em nossos corações, sejamos assim transformados. Oremos. Senhor, cuida de nós, dá-nos a Tua palavra, muda a nossa vida, que a comunhão com o Senhor esteja latente em nossas vidas. É a minha oração, Senhor, é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Profeta Miqueias, capítulo 1, do verso 2 ao verso 7, diz assim: Escutem todos os povos, prestem atenção, ó terra, e todos os seus moradores. O Senhor Deus será testemunha contra vocês. Do seu santo templo o Senhor falará. Porque eis que o Senhor sai do seu lugar, ele desce e anda sobre os altos da terra. Os montes debaixo dele se derretem e os vales se fendem. São como a cera diante do fogo, como as águas que se precipitam num abismo. Tudo isso por causa da transgressão de Jacó e dos pecados da casa de Israel, melhor dizendo. Qual é a transgressão de Jacó? Será que não é Samaria? E quais são os lugares altos de Judá? Será que não é Jerusalém? Por isso farei de Samaria um montão de pedras no campo, uma terra de plantar vinhas. Farei com que as pedras rolem para o vale e deixarei descobertos os seus alicerces. Todas as suas imagens de escultura serão despedaçadas, e tudo o que ela ganhou com a sua impureza será queimado. De todos os ídolos, ou os seus ídolos, eu farei uma ruína, visto que ela os ajuntou com pagamento por prostituição. Em pagamento por prostituição, eles serão assim transformados. Aqui está a leitura do verso 2 ao verso 7, eu quero expor exatamente esse texto. O profeta Miqueias, ele tem profecias de julgamento, mas ele também tem profecias de salvação. Em 3 momentos do livro, o profeta, ele começa chamando o povo a ouvir a palavra de Deus. É esse verso 2 que acabamos de ler, que diz assim, escutem todos os povos. Capítulo 3 também, do mesmo livro, verso 1, diz assim, eu disse, escutem agora. Verso 6, 1 também diz assim, escutem agora o que diz o Senhor. Então, nesses 3 momentos, o profeta Miqueias está convocando seu povo, a sua igreja, para ouvir a palavra de Deus. Deus está chamando sua igreja, melhor dizendo, através do profeta, para que escutem a palavra do Senhor. No primeiro momento em que nós estamos, do verso 2 ao verso 7, foi num período do reinado de Jotão, logo no começo, melhor dizendo, do ministério de Miqueias. Existiram 52 anos de paz, de prosperidade, com o reinado do rei Uzias, do ano 792 a 740. Não era um tempo perfeito, porém as coisas também não eram ruins. Já no reino do norte, que ficava Samaria, que era a capital na época de Israel, ela estava rica e decadente. O texto em que nós estamos nos ensina alguns pontos. Eu quero ver alguns pontos com vocês. O primeiro deles, um chamado para ouvir o que Deus tem a dizer. É isso que nós escutamos logo no verso 2, onde o profeta chama o seu povo para ouvir a voz de Deus.
Escutem todos os povos, diz o verso 2. Prestem atenção, ó terra e todos os moradores. O Senhor Deus será testemunha contra vocês. Do seu santo templo o Senhor falará. Então a convocação para escutar o que Deus tem a dizer não é um mero ouvir e depois esquecer. Não é um mero ouvir a voz do Senhor e depois desprezar aquilo que Deus tem dito. Deus tem falado por meio dos seus servos, por meio de pastores. E as pessoas muitas vezes escutam os sermões e quando saem dos cultos parece que esquecem aquilo que foi ouvido. Muitas vezes estamos em nossas casas, lemos um texto, mas isso depois sai de nossa mente muito fácil. Deus está chamando o seu povo a ouvir a sua voz, a prestar atenção, porque é isso que o verso diz, verso 2, prestar atenção. Prestem atenção. O que está sendo dito é aquilo que Jesus Cristo falou séculos depois, dizendo, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mateus capítulo 11, verso 15. Então nós precisamos ouvir a palavra do Senhor, nós precisamos ouvir o que Deus tem a dizer. E aqui esse chamado, ele estende-se profeticamente ao longo da história, até o final do julgamento das nações em que será feito por nosso Senhor Jesus Cristo. As pessoas no tempo de Miqueias, como no nosso tempo, esqueceram da palavra do Senhor. Foram tempos bons e parece que os tempos bons e tranquilos trazem regozijo ao coração do povo, mas é um regozijo falso, utópico, sem substância, porque a verdadeira alegria é o Senhor. E pelo fato de estarem assim, esqueceram-se de Deus. Mas a responsabilidade de ouvir a palavra do Senhor é de cada um. E como nós falamos antes, o chamado para ouvir a palavra do Senhor, ela é universal, porque ele não se dirige apenas a Jerusalém, mas a todos os habitantes da terra. O julgamento sobre Samaria e sobre Jerusalém serve, meus irmãos, como modelo, como falamos a semana passada, para todo o julgamento da terra. As pessoas precisam ouvir a palavra do Senhor, as pessoas precisam prestar atenção ao que Deus tem a dizer, principalmente o seu povo que foi redimido pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Se o povo de Deus não escuta a mensagem, se o povo de Deus não escuta a voz do Senhor, do seu Deus, através dos sermões que são pregados, através da leitura bíblica, como nós iremos esperar das pessoas lá fora escutarem a mensagem do Evangelho, se nós dentro de casa não estamos escutando? Por isso que o texto diz, o Senhor, além de ser juiz, o Senhor é testemunha contra nós, diz o verso 2. Por isso que a gente chega em outro ponto, que Deus é um fogo consumidor. Então, durante o reinado de Jotão, que está no verso 1, o povo estava com uma falsa segurança. O povo pensava que a Síria iria continuar quieta, sossegada e ainda pior. Pensava que Deus estava tolerando o pecado do seu povo. Nossa geração também é assim. Pensa que Deus tolera o pecado de sua própria vida. A pergunta é, esse não era um povo de Deus, para quem Deus dirige? Jerusalém não era o lugar onde ficava o templo do Senhor? Como Deus pode julgar uma cidade amada? Era assim que o povo justificava seus pecados, dizendo o seguinte, é certo que nós somos a cidade amada, como Deus já falou por outros profetas. É certo que o templo do Senhor está aqui em Jerusalém. É certo que não vai acontecer nada conosco, exatamente porque ela é a cidade amada, porque o templo de Deus está aqui. Isso nos ensina, meus queridos e amados irmãos, não pense que pelo fato de você estar dentro da igreja, você vai passar as brancas nuvens, você vai deixar justificar o seu pecado e assim justificando o seu pecado para os homens e pensando que está justificando para Deus, Deus vai esquecer. Não. Deus é um justo juiz. Deus é um fogo consumidor. Por isso que o texto diz, verso 3, eis que o Senhor sai do seu lugar, ele desce e anda sobre os altos da terra. Os altos da terra eram onde ficava Jerusalém e ficava Samaria.
E os altos da terra, à luz da palavra do Senhor, tem várias conotações, tem vários significados. Pode ser um lugar de culto pagão, Jeremias 7, verso 31. Pode ser um lugar de segurança, de proteção, Deuteronômio 32, verso 3. Pode ser um lugar de estratégia militar, Deuteronômio 33, 29. Mas aqui era o lugar onde os pagãos, onde Samaria, melhor dizendo, e Jerusalém, estavam, segundo o costume dos pagãos, adorando deuses estranhos. Por isso que o Senhor sai do seu lugar e desce. Aqui é uma linguagem profética, uma linguagem que mostra que o Senhor está descendo. É claro que o Senhor está em todos os lugares. Mas é como se o profeta estivesse dizendo assim, o Senhor está tão irado que ele se levanta do seu trono e vem julgar esse povo. E o Senhor julgou através da Assíria. Deus conhece os corações humanos. Agora, qual é o resultado da descida do Senhor quando ele sai do templo? Nessa linguagem profética, está aí no verso 4. Os montes debaixo dele se derretem e os vales se fendem, são como as águas que se precipitam num abismo, verso 4. Deus é um fogo consumidor. Os assírios conquistaram Samaria e estavam prestes a conquistar Jerusalém, a cidade amada. Então Miqueias se levanta chamando o povo ao arrependimento. Se vocês não se arrependerem em Jerusalém, o Senhor vai fazer com vocês o que ele fez com Samaria. Destruiu por conta do pecado do povo. Diante do Senhor, o pecado se derrete. O juízo de Deus, diante do juízo de Deus, tudo se derrete, nada fica em pé. Aquilo que você pensa que está sólido, que está firme no seu coração, que você tem às vezes uma convicção, que não é a convicção segundo as Escrituras, mas uma convicção pessoal do seu próprio coração, vai ser derretido. Os ídolos que você erigiu no seu próprio coração também derreterão. Então o Senhor está dizendo, olhe, veja para Samaria, o juízo que eu derramei sobre ela. Agora, Jerusalém, preste atenção no que você está vendo. Esse é o segundo ponto, o terceiro ponto que a gente entra. Juízo sobre a casa do Senhor. É algo comum nos anúncios proféticos e na literatura, queridos, profética, haver ironia. Quem não se lembra de Natã e Davi, onde Natã conta uma história ao rei Davi diante do pecado que ele cometeu com Betseba, matando Urias. O profeta Natã diz, olha, existe um homem rico e um homem pobre. Um homem que só tem uma cordeirinha. E chegou visitantes na casa do homem rico e ele, em vez de matar dos seus animais, ele matou o desse homem que só tem uma cordeirinha. O que é que o senhor acha, rei, que nós devemos fazer? Davi disse, deve matá-lo. E ele deve restituir 4 vezes mais. Natã disse, essa pessoa é você. Então a linguagem profética ela é cheia de ironia. Por que cheia de ironia? Porque os profetas, queridos, muitas vezes declaram o que o povo jamais imaginava ouvir. Os servos do Senhor anunciam sua palavra, aquilo que o povo jamais escutou, jamais esperava ouvir. Isso aconteceu com o profeta Miqueias. E por que aconteceu? Porque, segundo as Escrituras, até então, a vinda do Senhor dos céus, como diz o verso 3, porque eis que o Senhor sai do seu lugar e desce sobre os altos da terra, essa linguagem do Senhor vinha até então, para eles, era que o Senhor viria e ia destruir a Assíria. Isso para eles era bom, era alívio para o povo. O Senhor vai julgar os ímpios, o Senhor vai nos dar vitória. Basta lembrar do Êxodo, onde Deus foi com Moisés libertar o seu povo da escravidão do Egito e castigou o Egito. Então veio a memória desse povo no tempo de Miqueias, dizendo, então o Senhor vai vir nos dar a vitória. Até aqui, queridos, pode ser que a pregação do profeta Miqueias estava sendo elogiada por todos. Para aqueles que estavam ouvindo. Deus estava vindo para julgar os perversos, pensavam eles. Que para eles, na época, seria um julgamento sobre a Síria. Porém, meus irmãos, o profeta diz o seguinte, tudo isso é por causa dos pecados de Jacó e dos pecados da casa de Israel. Está aí no verso 5. Qual é a transgressão de Jacó? Não será Samaria? Está no verso 5.
Então, quando o profeta menciona Jacó, a casa de Israel, ele está fazendo referência ao reino do norte, que é a capital da Síria. Ou melhor dizendo, onde a Síria era a capital do reino do norte. Onde havia o povo se dividido, Judá e as 10 tribos de Israel. Judá ficava o trono de Davi e ficava as 10 tribos, onde Samaria era a capital, mas Samaria foi destruída. Deus está trazendo julgamento sobre eles. O interessante é que a pregação até pode ter recebido aprovação até mesmo de Jerusalém, dizendo o seguinte, uma vez que Jerusalém estava sendo inimigo de Samaria, Jerusalém poderia ter dito, bem feito, vim juízo sobre Samaria. Eles erigiram seus ídolos, eles estão adorando deuses, eles estão vivendo em pecados, então eles precisam ser destruídos. Deus vai trazer destruição sobre esses falsos deuses. Nós somos a tribo de Davi, nós nos separamos dele. Não era Samaria um lugar de serpentes, de sensualidade, de ganância, de idolatria? Para Jerusalém, a destruição de Samaria era certo e bom. É certo o que o profeta está dizendo, pensava Jerusalém, com a destruição de Samaria por conta dos seus pecados. E ele fez isso através da Síria, destruiu Samaria. No entanto, o alvo do profeta Miqueias era o povo de Jerusalém. Por esta razão, ele disse ainda no verso 5, e quais são os lugares altos de Judá? Será que não é Jerusalém? Aqui na pregação de Miqueias, o povo de Deus pode sentir-se tranquilo. Deus vai destruir Samaria. E você pode estar pensando, Deus vai destruir o povo lá fora. Mas eu quero dizer a você que Deus pode destruir vocês que estão dentro da igreja, andando com a Bíblia, visitando os cultos, levantando as mãos, adorando, mas não se converteu ainda, não se arrependeu dos seus pecados. E aí receberá o juízo do Senhor. Deus pode estar fazendo isso na sua vida. Por isso que o profeta convoca ao arrependimento. Conhecer o julgamento do Senhor. Podemos, queridos, conhecer o julgamento do Senhor, os culpados e a sentença do Senhor. Porque Miqueias anuncia aqui um veredito contra Samaria. A cidade será totalmente destruída, está aí no verso 6. E veja, meus irmãos, que o julgamento é de Deus. Porque o verso 6 diz assim, por isso farei de Samaria. É Deus que faz. A ação é do Senhor. É o Senhor que vai trazer a Síria, aquela potência militar, econômica, para castigar Samaria, que era o seu povo, que ficava em Israel. Seu povo que adorou outros deuses, que andou segundo os seus caminhos, que viveu em depravação, que viveu em sensualidade, que viveu mentindo, que andou num caminho mau. O Senhor destruiu. E dizendo-se igreja, e dizendo-se povo de Deus, Deus destruiu Samaria. Porque na verdade não era o povo do Senhor, mas se dizia ser povo do Senhor. Deus trouxe julgamento. E aí Miqueias se levanta dizendo a Jerusalém, arrependam-se dos seus próprios pecados, porque é isso que o Senhor o faz. Como escapar do julgamento do Senhor? Miqueias, ele apresenta o juízo divino, mas ele também apresenta a maneira de escapar do julgamento divino, oferecido pelo próprio Deus. Deus, meus amados irmãos, descerá juízo sobre os ímpios, sobre os transgressores, sobre os pecadores, sobre aqueles que não se submetem a Ele através do seu Filho Jesus Cristo. Deus trará juízo. E Deus anuncia seu julgamento a todas as nações e todos os povos. Mas Ele também chama ao arrependimento. Essa palavra que está aí logo no verso 2, ouvir, chamando o povo a ouvir, na minha tradução diz, escutem, foi não desejar o povo ouvir a voz de Deus que o povo caiu em julgamento. Por causa dos seus pecados, a consequência de tudo isso era o juízo de Deus. Deus enviou os seus profetas para alertar o povo, para chamar o povo ao arrependimento. Mas eles não quiseram escutar os profetas do Senhor.
O profeta Miqueias, ele continua a falar ainda hoje para o mundo. A palavra de Deus está sendo dirigida a você que está me ouvindo. Se você escutar, se você ouvir, se você temer o Senhor e abandonar os seus pecados e correr para Jesus Cristo, você ficará livre do juízo de Deus, do julgamento eterno. Louvado seja Deus, que não parou de falar ao mundo por meio dos profetas ou por meio do profeta Miqueias. Faz tempo que Deus fala por meio do seu profeta. E faz tempo que ele fala por meio de um profeta por excelência, que é a pessoa bendita de Jesus Cristo, seu Filho amado. O Senhor Jesus Cristo anunciou uma mensagem de misericórdia e favor imerecido. Uma mensagem de perdão e de vida nova pela fé nele. Jesus Cristo, o profeta por excelência. Aquele para quem todos os profetas apontavam. O Senhor Jesus Cristo liberta você do juízo de Deus. Veja o que ele disse. Em verdade lhes digo. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. João 5, verso 24. Ouvir Jesus e crer em Jesus como Senhor e Salvador ficará salvo do juízo. Jesus também direciona sua palavra à igreja, para que a igreja ouça a palavra do Senhor. Eu sou a luz do mundo, disse o Senhor. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. João 8, verso 17. Você está andando na luz de Cristo ou você está tropeçando na escuridão dos seus próprios pecados e do pecado do mundo? Se você não estiver seguindo Jesus Cristo com uma vida santa para agradar a Deus, você precisa lembrar da ameaça e do castigo de Jerusalém. Sim, Deus destruiu Samaria. Deus destruirá Samaria. Deus destruirá esse mundo ímpio, mas todos que estão andando de conformidade com o mundo, pecaminoso, com a sua sensualidade, com os seus pecados, com a mentira, com a corrupção que há no mundo, e você diz ser cristão e andando de conformidade com este mundo mau, Deus também vai destruir você. Mas escute a palavra do Senhor. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus é a luz do mundo. Ele salva você. Por isso que Miqueias disse, escutem o Senhor Jesus. Que Deus possa aplicar essa palavra ao seu coração. Arrependa-se dos seus pecados, viva para o Senhor. E você há de ter uma vida abençoada. Mesmo diante de tribulações, contradições, adversidades, a felicidade do teu coração, ninguém a destruirá, porque chama-se Jesus Cristo. Que Deus abençoe você. Em nome de Jesus. Amém.